jornal Estado de São Paulo publicou hoje um editorial onde ele fala que defende a democracia há 150 anos. Desde que o jornal foi criado, gente, que eles defendem a democracia, né? Para atacar o PT, eles fizeram um editorial chamado A Democracia do PT com aspas. Né? Grande baluarte da democracia, o Estadão, né, gente? Grande baluarte da democracia. Nossa, né? Falou que ressuscitou o termo blogs sujos para falar da mídia independente criada pelo Serra, né? Criada pelo Serra. O bolsonarismo certamente se inspirou nesse método do PT para hostilizar a imprensa e jornal. Quer dizer que o Bolsonaro se inspirou em nós para hostilizar a imprensa. É demais, né? Não? Quanto que eles estão recebendo para falar essas coisas? Eu quero saber quanto que o Estadão está recebendo para atacar o governo e a mídia independente dessa maneira. Vocês sabem por que eles fazem isso? Porque antes eles tinham impunidade. Eles tinham impunidade. Eles podiam falar qualquer coisa e não eram desmentidos. Vocês lembram do caso da escola base? A mídia brasileira destruiu uma família. Fizeram matérias e matérias dizendo que os donos de uma escola em São Paulo eram pedófilos. Destruíram a família. Tá? Isso hoje não aconteceria. Porque nós estaríamos aqui para defender a verdade. Nós estaríamos aqui. Né? Então, antes era impossível você desmentir uma notícia de jornal. Agora nós existimos. Agora nós estamos aqui para desmentir a mídia comercial. Que, se a gente não existisse, ficaria como aquela história da ficha falsa da Dilma que eles colocaram na capa da Folha. Né? Os jornais, a mídia comercial não pode mais mentir impunemente desde que a mídia independente existe. Vocês sabem que já existiu uma mídia independente no Brasil e que foi destruída pelo golpe militar que esses falsos democratas apoiaram. A Globo, gente, cresceu com as bênçãos da ditadura militar. O Estadão foi apoiador de primeira hora da ditadura militar. Vou mostrar para vocês aqui, mas primeiro eu quero mostrar um trecho do editorial do Estadão que me deixou furiosa, tá? Não sou o Malafaia para fazer vídeo furioso, porque não faz o meu estilo, mas me deixou muito indignada ver esse trecho aqui. Coloca o trecho aí, Tati, por favor, para eu ler para o pessoal. Olha só. Os petistas perdem tempo e energia. Desde sua fundação há quase 150 anos, esse jornal nunca vergou diante da força bruta dos inimigos da democracia e não serão os arreganhos dos sabujos de Lula da Silva que o intimidarão. Continuaremos a publicar tudo que nosso jornalismo apurar a respeito deste ou de qualquer outro governo, pois a função da imprensa responsável e livre é revelar aos cidadãos o que os poderosos querem esconder. Isso sim é democracia, sem aspas. Estadão, Globo, vocês não têm moral para falar em democracia, tá? E você, Estadão, muito menos. 150 anos vocês defendiam a democracia? Poxa, esqueceram, né? Como disse o Gilmar, estão com amnésia, Alzheimer institucional? Vocês esqueceram que vocês afagaram, sabem quem? Hitler. O Estadão afagou Hitler, gente. Coloca aí, Tati. Importante discurso aqui, ó. Estado de São Paulo, terça-feira, 17 de setembro. Não estou vendo a data. 1938, é isso? Importante discurso do senhor Hitler perante o Reichstag. Firmeza do Partido Nacional Socialista, os objetivos do exército alemão, o Reich alheio aos acontecimentos externos que não lhe dizem respeito, a situação dos alemães residentes em Memel, medidas contra o bolchevismo e os judeus. Tá? Isso aqui, ó, inclusive enterra a mentira bolsonarista de que o nazismo era de esquerda. Olha aqui, Hitler contra o bolchevismo.
Medidas contra o bolchevismo. Então, assim, o Estadão é de 1935, 17 de setembro de 1935, tá? O Estadão afagando Hitler. Cadê os 150 anos de defesa da democracia, Estadão? E quem são os democratas, sem aspas, para o Estadão? Coloca aí, Tati, como foi que o Estadão deu a notícia do golpe militar no Brasil? Como foi? Democratas dominam toda a nação. Tá aí. Para o Estadão, os caras que deram o golpe militar são os democratas, sem aspas. Tem mais. Vitorioso movimento democrático. Vitorioso movimento democrático. Esta, senhores, é a democracia, sem aspas, do jornal Estado de São Paulo. Apoiou o golpe militar? Não. Afagos a Hitler, apoiou o golpe militar, apoiou o golpe contra Dilma, né? Vamos lembrar, faz pouco tempo. Disse que a eleição do Bolsonaro era uma escolha difícil. Entre um professor e um vagabundo daqueles era uma escolha difícil. E vem agora cantar de galo, falando de democracia. Me bata um abacate, Estadão. Me bata um abacate. Vocês não têm, sabe o quê? Lugar de fala para falar de democracia. Quem tem lugar de fala para falar de democracia, sabe quem é? Lula. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Sim, tem mais. Tem mais, tá? Não terminei, não. Não terminei, não. Tem mais. Tem, na época da Vaza Jato, né? O Estadão está muito preocupado com a intimidação dos jornalistas dele, né? Dos jornalistas dele. Mas na época da Vaza Jato, o pessoal do Intercept, o Glenn, eram intimidados o tempo inteiro para o Estadão. O Estadão ficava chamando ele de ativista, não dizia que era jornalista. Coloca aí, Tati, os prints sobre o Glenn. O passado condena Greenwald, a vida bagunçada de Greenwald. 2 mentiras sobre Greenwald, desagravam Greenwald Mendes. Era atacado dia e noite pelo Estadão. Isso não é intimidação? Isso não é intimidação? A presidenta do PT, a Gleisi, tem respondido à altura essa manipulação midiática, né? Essa volta ao modo PIG, partido da imprensa golpista. Eles voltaram ao modo PIG. E a Gleisi deu uma boa resposta hoje. Coloca aí, Tati, por favor. Mais um editorial do Estadão contra o PT. Vamos lá desenhar para o Estadão. Patranha, sinônimo de história enganosa, é publicar notícia falsa sobre o Ministério da Justiça, como vocês fizeram, gerando uma série de ataques ao ministro Flávio Dino. Patranha é tratar a reação indignada, que não foi apenas nossa, como se fosse perseguição à imprensa. Quanto mais o jornal se afunda na defesa de seu erro, mais evidente fica a intenção política de atacar o PT e o governo Lula. Já vimos esse filme e sobrevivemos a muitas patranhas do Estadão. Quem faz política publicando mentiras não pode dar lição de democracia a ninguém. É isso aí. Não tem lugar de fala. Não tem a imprensa brasileira, que hoje existe, a tal grande imprensa, que hoje existe, é a que sobreviveu ao golpe militar. Sobreviveu como? Como foi que a imprensa brasileira sobreviveu ao golpe militar? Obviamente, apoiando-o. Certo? Porque quem não apoiou, dançou. Essa é a verdade. Quem não apoiou, dançou. E eu quero dizer aqui uma última coisa. Essa história de que a imprensa está acima da crítica, que o Estadão está acima da crítica, isso não existe em lugar nenhum do mundo. Faz parte da democracia a crítica à mídia, tá? Em qualquer lugar. O Obama fazia isso direto. O Obama, quando um veículo de comunicação se transforma num partido político, como aconteceu com a Fox News lá nos Estados Unidos, normal, faz parte da democracia. Coloca a notícia do Obama aí, por favor, Tati.
Barack Obama critica a rede de notícias Fox News durante sua campanha de reeleição. 24 de julho de 2012. Normal. A crítica à imprensa faz parte da democracia. E faz parte da democracia a existência de veículos alternativos à imprensa burguesa, tá? Existe imprensa burguesa e existe imprensa operária. Nós somos representantes da imprensa operária, a imprensa que defende os direitos dos trabalhadores e não dos patrões, e não dos ricos, e não a manutenção do status quo. Isso existe em qualquer país democrático. A ditadura destruiu a imprensa operária no Brasil. Mas nós voltamos e nós estamos aqui para o embate. Não vai parar aqui não, Estadão.